Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Mecânica dos Sólidos 3. Eu sou o professor Denilson Oliveira, né? E na aula de hoje a gente dará continuidade ao estudo do método da integração direta ou método da integração dupla, que será utilizado para obtenção de deslocamentos e rotações ao longo de um eixo de uma viga. Só fazendo um breve overview da aula anterior, né? Nós fizemos nossa primeira aplicação. A aplicação consistia no sistema isostático, onde uma extremidade estava engastada e a outra extremidade estava livre. Onde na extremidade livre, nós estávamos considerando a aplicação de um carregamento pontual, concentrado, de intensidade P, representado aí pelo nosso estagiário, e através da utilização da equação diferencial da linha elástica, fazendo a questão da integração direta, nós conseguimos obter tanto a rotação máxima, né, que vai ocorrer na extremidade livre, nós obtivemos o valor de menos PL ao quadrado sobre 2EI, como também do deslocamento máximo que vai ocorrer nessa extremidade, que nós obtivemos o valor de menos P vezes L ao cubo, dividido por 3EI. E no final da aula, nós fizemos também uma comparação, atribuindo alguns valores para L, para E, para I, para P, para que fosse possível comparar com os resultados obtidos no F2. E nós vimos que os resultados obtidos no F2 foram iguais, né? Literalmente iguais aos que nós obtivemos através da análise analítica que nós fizemos no MathCAD Prime. Na aula de hoje, nós iremos resolver mais atividades. E a primeira atividade que nós iremos desenvolver é a seguinte: considerando o mesmo sistema estrutural e tirando o nosso estagiário, agora ele vai sair de cima da viga, a gente vai aplicar não mais um carregamento concentrado, mas sim um carregamento uniformemente distribuído ao longo do eixo da mesma, né? Que seria um carregamento equivalente, por exemplo, a seu peso próprio. Então, fazendo-se essa consideração e a substituição do tipo de carregamento, né, nós iremos novamente utilizar a equação da linha elástica e calcular tanto a rotação como também o deslocamento máximo, né, deslocamento vertical, na extremidade da mesma. Para tanto, pessoal, conforme a gente já viu de uma forma bem detalhada na aula anterior, né, toda vez que nós tivermos um sistema estrutural, que é exatamente esse que a gente vai analisar agora, é um exemplo, né, que a gente tem uma viga engastada de livre, com carregamento distribuído, uniformemente distribuído, igual aqui, né, a gente precisa, para calcular a rotação e posteriormente o deslocamento vertical, obter a função momento, que é uma função que vai depender da variável espacial x. Então, considerando o comprimento L, considerando uma rigidez à flexão EI, e claro, atribuindo valores às mesmas constantes, onde L vai ser igual a 3 metros, a seção continua a mesma, 15 por 40 centímetros, que vai ser um carregamento distribuído igual a 10 kN por metro, e E vai ser igual a 25 gigapascal. Então, considerando isso, nós faremos todo o procedimento para obter rotações e deslocamentos e, claro, calcular seus valores máximos. O sistema de coordenadas será o mesmo que nós consideramos na questão anterior, ou seja, a nossa origem vai estar localizada no engaste. E claro, né, pessoal, quando eu fornecer esse carregamento à minha estrutura, né, que agora é um carregamento distribuído, vão aparecer reações lá no meu ponto de apoio. Eu já estou desconsiderando a reação horizontal, que a gente sabe que ela existe, porém ela é igual a zero. Então ela não vai fazer parte da questão do equilíbrio. Mas temos que considerar tanto a reação vertical, como também o momento reativo devido a esse carregamento. E fazendo novamente o uso das equações de equilíbrio, nós podemos chegar nos valores onde VA será igual a Q sobre L, certo? E, claro, MA vai ser igual a
menos QL ao quadrado sobre 2, né, pessoal? Exatamente a resultante, né? QL seria o carregamento distribuído, que eu tenho aqui, ó, distribuído, onde o valor dele seria uma resultante atuando no meio do mesmo, né? Vezes Q, vezes o comprimento da distribuição desse carregamento, que seria L. Então, QL, quando eu pego isso e multiplico aqui, eu consigo automaticamente obter também o momento, né? Que seria QL, que multiplica a metade, L sobre 2, por isso QL ao quadrado sobre 2. Menos, novamente, devido à nossa convenção, como eu estou considerando o momento girando nesse sentido, e para equilibrar esse sistema ele teria que estar no sentido oposto, eu posso considerar esse sentido desde que eu coloque negativo para o mesmo. Então, dando prosseguimento, novamente faremos o equilíbrio de uma determinada seção. Eu vou olhar novamente à esquerda da mesma. E aí, a gente sabe que se eu considerar esse segmento, eu vou ter aqui uma carga resultante devido a esse pedaço de carregamento distribuído, cujo seu comprimento agora será x. Eu estou avaliando daqui até a minha seção de interesse. Então, considerando que esse comprimento é x, e considerando que, novamente, eu tenho Q, já que ele é constante, essa resultante aqui seria QX, né, pessoal? Certo? E ela estaria exatamente na metade, ou seja, x sobre 2 em relação à seção, e, claro, x sobre 2 em relação a esse ponto onde eu tenho engaste. E fazendo o equilíbrio dessa seção, a gente vai ter QL, que multiplica x, ó, QL, que é o VA, vai multiplicar x, positivo, está girando nesse sentido, menos QL quadrado sobre 2, que é o momento reativo, e menos também o momento devido a essa força, ó, pessoal, que vai fazer isso. Então, seria menos QX, só que ele vai multiplicar o quê? Ó, x sobre 2. Por isso que fica menos que x ao quadrado sobre 2. E essa, pessoal, é a função momento que nós vamos utilizar novamente para obter rotações e deslocamentos. Já que a gente conhece a função, agora a gente vai novamente para o Mathcad Prime para fazer o uso do mesmo e obter as expressões para deslocamentos e rotações. Então, pessoal, vamos começar a resolver aqui a nossa segunda atividade de mecânica dos sólidos, né? Só fazendo um breve parêntese, eu estou utilizando aquele mesmo arquivo que nós desenvolvemos na hora que nós resolvemos a nossa primeira atividade. Claro que eu fiz a troca da imagem, né? Se você por acaso quiser deletar aquela imagem, você clica na mesma e vai aqui em deletar a região. Quando você clica, ó, ele some. Eu vou só voltar e aí você consegue incluir a imagem, né, pessoal? Aqui, ó, em Math e colocar a image aqui, você escolhe lá o browser e inclui a imagem de interesse. Ou então você recorta a imagem lá do PowerPoint e coloca diretamente aqui, copy e paste, tá? Então é o mesmo arquivo, só que o que eu fiz de diferente? Como a gente vai trabalhar com um momento diferente, eu já fiz a questão de zerar o mesmo. Zerar no sentido de não deixar ele atribuído. Ó. Percebo que ele não está sendo representado aqui em termos de equação, em termos de função de x. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, em relação ao deslocamento. Eu já até poderia fazer o seguinte aqui, que eu não fiz naquela primeira atividade. Ó. Vocês lembram que o deslocamento vai ser a segunda integração da mesma função, m de x dx sobre i, né? Então eu poderia pegar isso aqui, ó, pessoal, tá? Copiar literalmente e colocar aqui dentro do parênteses, tá? Certo? Por que é bom isso? Porque ele já vai calcular direto, tá? À medida que eu fornecer a minha função f de x, ele já vai literalmente calcular tanto a rotação como o deslocamento vertical y, né? Considerando que eu ainda não conheço os valores de C1 e C2, certo? Então a gente já pode até fazer isso aí, ó. O meu momento de x, se vocês lembram, é exatamente essa expressão aqui, ó. E eu vou colocar ela representada Q vezes L vezes x menos Q vezes x ao quadrado, tudo isso dividido por 2, e menos Q vezes L ao quadrado, tudo isso novamente dividido por 2, tá? É o meu momento fletor resultante em qualquer seção aqui ao longo da minha viga, já que o carregamento ele é uniformemente distribuído. E aí ele já faz, ó, ele calcula a expressão tanto para a rotação, de uma forma mais automática, como também para o deslocamento vertical.
Claro que para essa equação ser plena, eu preciso ainda determinar os valores das constantes. E aí eu vou entrar com as condições de contorno que eu tenho no meu sistema estrutural, que é basicamente o mesmo, né? Tirando o carregamento que foi diferente, a condição engaste continua sendo a mesma. E eu sei que nesse ponto a rotação será igual a zero e o deslocamento vertical também será igual a zero. E nesse ponto eu tenho que x também é igual a zero, já que a origem do meu sistema cartesiano está exatamente aqui, tá, pessoal? Certo? Então eu já posso aproveitar o que eu fiz na atividade anterior, atribuindo os valores para θ, x e y, e obter os valores das constantes. Será que elas vão ser zero novamente? Vamos verificar. Então eu vou pegar aqui a expressão para a minha rotação, vou colocar aqui onde tem que ser colocado, né? Eu já atribuí rotação zero quando x for igual a zero, e aí ele já vai calcular o valor de C1, que coincidentemente deu também igual a zero, né? E a gente fará a mesma coisa considerando que no engaste, quando x for igual a zero, o deslocamento vertical também será nulo. Então, vou pegar aqui a expressão do meu deslocamento vertical, dar o Ctrl C, incluirei aqui, e ele vai também obter C2 igual a zero. Ou seja, considerando o mesmo sistema estrutural, independente das condições de carregamento, né, se ele é uniformemente distribuído ou concentrado na extremidade, para ambos os casos as constantes de integração serão iguais a zero, desde que o meu sistema de coordenadas inicie aqui no meu engaste. Tá? Perfeito? Então, C1, C2 igual a zero. Estou limpando aqui novamente x, y e θ, né, para ele não considerar zero, porque agora eu quero calcular a rotação e deslocamento vertical para qualquer ponto da minha via. E aí vamos lá, ó. Pego a minha expressão, que é essa aqui, para a minha rotação primeiramente, novamente Ctrl C, vou colocar aqui, já vou considerar para ele resolver θ, considerando que C1 igual a zero, conforme a gente viu, e já vou pedir para ele substituir x igual a L, ou seja, já vou obter diretamente a expressão nesse ponto aqui, onde meu x vai ser igual a L, que é a extremidade, que é a expressão final para a rotação máxima. Então eu já vou fazer isso, ele já vai fornecer que a rotação máxima na extremidade é igual a menos que L ao cubo dividido por 6EI. E farei a mesma coisa para o meu deslocamento vertical. Pegar a expressão dele, Ctrl C, substituir aqui embaixo, já vai atribuir C1 e C2 iguais a zero e vou adotar o deslocamento na extremidade. Então, a expressão já será equivalente ao deslocamento máximo. Menos QL a quarta sobre 8EI. Certo, pessoal? Já tenho essas expressões, eu já até coloquei elas aqui embaixo, copiei essa expressão e vou colocar aqui para a rotação máxima, fazer a mesma coisa, certo? E também já estou copiando a expressão no meu deslocamento máximo, lá na extremidade. Certo? Agora, para ele calcular, eu preciso atribuir o valor de L, que é 3 metros, o valor de Q, que é 10 kN dividido por M, né? kN por metro, e x igual a L. E fazendo essa substituição, as outras propriedades já eram conhecidas, a seção é a mesma e modularidade também, eu obtenho o valor da rotação máxima e do deslocamento máximo na minha extremidade, considerando esse sistema estrutural e o carregamento uniformemente distribuído. Agora a gente fará a mesma comparação utilizando o F2 para verificar numericamente se esses deslocamentos e rotações obtidos vão bater o resultado que a gente vai conseguir no F2.
Então vamos lá, pessoal. Vocês viram, né, pelo vídeo anterior, né, que realmente, né, na hora que nós lançamos lá no F2 os valores referentes às propriedades desse sistema estrutural, né, que estão listadas e mostradas aqui na imagem, a gente conseguiu obter, né, numericamente o mesmo valor que nós obtivemos utilizando as soluções obtidas através do método da integração direta. Então é a segunda atividade que a gente desenvolve, né? Chega nos valores máximos, tanto para rotação como também para deslocamento, e à medida que eu substituo os valores, eu obtenho lá os deslocamentos e rotações máximas e bate de forma certeira com o F2. Então, dando prosseguimento, pessoal, nós iremos também fazer mais duas atividades relacionadas com o método da integração direta, tá? Na verdade, eu tenho aqui 3 sistemas estruturais distintos. A gente já está saindo daquela consideração de ter um engaste e uma extremidade livre, agora a gente já vai ter aquela condição de contorno bastante trivial, né? Quando a gente trata de estruturas isostáticas, que é um sistema de viga onde eu tenho uma extremidade apoiada, né? Um vínculo do segundo gênero com 2 restrições e do outro lado um apoio do primeiro gênero, né? O famoso apoio móvel. Na primeira atividade, que na verdade é a segunda da aula, eu estou com carregamento uniformemente distribuído, que eu estou chamando de Q. Na atividade 3, eu tenho um carregamento distribuído, mas não uniforme, agora ele tem uma variação linear, é um carregamento constante, só que com uma formação triangular, certo? E aqui no último a gente tem um carregamento concentrado, onde a posição do carregamento vai variar de acordo com os valores de A e, claro, de B. Então a gente vai resolver essas duas aqui, meio que em paralelo, tá? Para a gente tentar otimizar o tempo. E no final a gente comenta um pouquinho sobre essa última atividade aqui. Porque não sei se vocês já repararam, mas comparando essa com as duas anteriores, percebo que nesse caso aqui eu vou ter exatamente onde eu estou aplicando a carga uma descontinuidade. Então eu preciso ter, na verdade eu terei uma equação do momento, né, que é a função de x, para esse trecho aqui, ó, antes de P, e depois eu vou ter uma outra equação para mx quando eu estiver trabalhando depois de P, tá? O que não acontece aqui porque ao longo de toda a viga eu tenho o mesmo carregamento. E também aqui, por mais que ele varie linearmente, é a mesma lei de formação. Já aqui não, ó, eu tenho apenas uma carga concentrada, né? E aí eu teria que avaliar os efeitos da mesma e claro, né, isso vai influenciar o diagrama de momento fletor e a gente vai ver que para calcular corretamente a gente vai precisar literalmente avaliar duas equações relacionadas ao momento fletor. Mas isso aqui é mais para frente, tá? Vamos se concentrar nessas duas primeiras questões. Perfeito? Então vamos lá. Esse primeiro esquema estrutural, né, é um esquema muito natural, onde a gente tem basicamente uma carga uniformemente distribuída, né, ao longo do comprimento L da minha viga, né. Já estou representando aqui os eixos de coordenadas, onde a origem estaria aqui no ponto A, né, certo? E claro, né, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa obter, né, são justamente as reações de apoio. E nesse caso aqui é bem simples, né? Carregamento simétrico, uniformemente distribuído, né? Se eu quiser transformar esse carregamento numa carga concentrada, que seria aplicada exatamente no centro de gravidade do mesmo, né? Ou na verdade na metade, né? Seria basicamente pegar o Q e multiplicar pelo comprimento onde ele está sendo distribuído. Nesse caso é L, então esse carregamento aqui resultante seria igual a QL, né? E claro, se ele é simétrico, tanto VA como VB vão ser iguais, e nesse caso aqui vão ser iguais a QL, como eu tenho que dividir por 2, QL dividido por 2, certo? E aí prossigo com o mesmo passo a passo que a gente está utilizando, né, que nós utilizamos nos dois exemplos anteriores. Então vou criar uma seção numa determinada posição, tá? Vou olhar para um lado dela, tá? Geralmente eu estou optando por olhar para o lado esquerdo, mas poderia fazer a mesma coisa olhando para o lado direito, mas vamos seguir o nosso padrão. Então, ó, vou apagar tudo que está à direita da minha seção e olhar à esquerda, tá? Corrigindo. Quando eu olho, pessoal, eu preciso agora fazer
novamente o uso das equações de equilíbrio para chegar no que, pessoal? No meu momento, né? Mas não esquecendo que além do momento, eu até, de certa forma, omiti essa informação nos dois exemplos anteriores, a gente tem também uma força cortante ali que vai equilibrar esse sistema. Só que para a gente que está querendo calcular rotações e deslocamentos, já considerando aquela equação da linha elástica, basicamente a função momento já será suficiente para que eu consiga fazer essa avaliação. Então, por isso que eu não dei muito destaque para a questão do cortante. Existe até a possibilidade de usar o mesmo, só que a equação diferencial muda um pouco de formato. E a gente pode falar um pouquinho disso mais na frente. Então, ó, existe aqui o cortante, mas eu não vou trabalhar com ele no momento. Eu vou avaliar qual é o momento resultante na minha seção, de forma que ele equilibre todos os momentos que eu tenho atuando nesse segmento. Então, vou fazer aqui, né, pessoal? Vocês já sabem que eu posso transformar essa carga distribuída, né, numa carga concentrada, né, aplicada no centro de gravidade do carregamento, que seria exatamente a metade, né? Se isso daqui é x, né, a metade seria x sobre 2, e o carregamento seria q vezes x. Qx, e ele vai multiplicar o quê? Ó, x sobre 2 para poder ter aqui um momento que vai atuar nessa seção. Só que antes dele eu vou considerar como sentido positivo horário, né? E posso dizer que o meu momento resultante será QL sobre 2, que é a força que tem aqui no meu apoio, no ponto A, que multiplica a distância até a seção QX, então fica QL sobre 2 vezes X, certo? No horário positivo, tá? Essa convenção que eu estou utilizando nos exercícios com você. E aqui, ó, pessoal, nesse sentido aqui, ó, sentido anti-horário, vou considerar negativo, certo? O valor da carga é QX e a distância da carga até a seção de interesse é x sobre 2. Então, QX vezes x sobre 2 vai ser QX ao quadrado sobre 2. Cheguei novamente na expressão relativa ao meu momento resultante na seção de interesse, tá? Certo? E a gente vai utilizar isso lá na integração direta. Só que vamos tentar fazer em paralelo com a atividade 3, né, que eu apresentei anteriormente. Então já fiz aqui novamente a representação da mesma, né? Agora eu tenho um carregamento triangular, né? E o primeiro passo, pessoal, é obter os valores das reações VA e VB, tá? E eu não sei se vocês lembram, né? Se eu não me engano, vocês estudam essas questões de carregamentos, diversos carregamentos associados ao esquema estrutural em teoria das estruturas. Mas caso vocês não lembrem, a gente agora aproveita até a aula para fazer essa resolução, tá? Então vamos lá, vamos sair aqui do PowerPoint e vamos lá para o MathCAD Prime, tá? Eu já deixei um arquivo aqui em branco, ó, já pegando a nossa estrutura de interesse, e agora a gente vai obter aqui diretamente os valores de VA e VB, tá? Eu poderia usar uma tabela, tá? Geralmente esses valores são tabelados, mas a gente está no espaço acadêmico, nada mais justo do que calcular os mesmos, considerando que, a priori, né, na verdade é isso, não tem como fugir, eu tenho uma viga isostática. E claro, utilizando as equações de equilíbrio, eu posso calcular tranquilamente os valores de VA e VB. Então vamos lá, pessoal. Somatória de forças em X, eu nem preciso utilizar porque eu não tenho nenhum carregamento ao longo do eixo X, né? Já vou fazer direto a somatória de forças, certo? Em relação a Y, né, pessoal? Em relação a Y, né? E isso daqui a gente sabe que vai ter que ser igual a quê? Para estar em equilíbrio? A zero, né? Então, fazendo isso, ó, vou considerar o sentido positivo exatamente como está indicado aqui. Então, eu vou ter, ó, que VA, certo? Mais VB menos. Aí eu tenho que transformar esse carregamento distribuído numa carga concentrada aplicada no seu centro de gravidade, que eu já estou até colocando aqui que todo o triângulo, né, pessoal, o centro de gravidade é 1/3 da base e 2/3 da altura, né, considerando o ponto aqui do lado esquerdo. Então eu nem vou usar ainda isso, mas eu tenho que transformar esse carregamento numa carga concentrada. E ele é numericamente igual à área do meu carregamento. E a área do triângulo, vocês sabem que é o quê? Que é base, que seria Q0 aqui, ó. Q0 é exatamente esse maior carregamento que eu tenho, então Q0, certo? Pode ser QO, tá? Eu acho que fica até melhor não, Q0, para ficar igual, certo? Q0 vezes
base vezes altura nada mais é do que L, tá? Todo esse comprimento aqui é L, certo? Tudo isso, pessoal, já que é um triângulo, eu tenho que dividir por 2, tá? E isso, lógico, que tem que ser igual a quê, ó? Igual a 0, tá, pessoal? Certo? Já posso até aqui, ó, utilizando o meu botão de resolução simbólica, né? Pedir para ele resolver em relação a VB, tá? Já que eu vou calcular VA utilizando a equação do momento, certo? E quando eu faço isso, pessoal, ele já vai literalmente aqui separar, né? Fazer o jogo matemático que eu poderia tranquilamente fazer na mão, mas já fazendo isso aqui, posso pedir inclusive para ele expandir, para ficar melhor de visualizar a minha, o resultado de isolar VB, né? E aí eu obtenho que VB vai ser igual a Q0 vezes L, ou L vezes Q0, dividido por 2 menos VA, tá? Então vamos deixar essa equação assim, porque eu tenho duas incógnitas e somente uma equação. Não vou conseguir fazer muita coisa por agora. Vou utilizar outra equação de equilíbrio, né, pessoal, que eu posso utilizar, que é nada mais do que dizer que o meu momento resultante, eu vou chamar de MR, né? MR, ele tem que ser igual a 0. Claro que o ponto que eu vou utilizar, pessoal, não vai ser R, então vou trocar, vou fazer o momento em relação a B, tá? Quando eu faço isso, automaticamente eu não vou ter momento, né? Em função do carregamento VB, já que ele está aplicado no mesmo ponto, e como eu não tenho braço de alavanca, eu não tenho momento. E o sentido positivo, pessoal, eu vou considerar o horário, tá? Só para questão de mostrar aqui, certo? Vai ser esse sentido aqui. Então, fazendo uso dessa equação em relação ao ponto B, tá? Posso até fazer o seguinte aqui, colocar como subitem, tá? Fica melhor de representar. Poderia ter feito aqui também, tá? Mas vamos deixar aqui. Se vocês quiserem colocar o índice, basta clicar no colchete não, colchete, isso, e aí vai aparecer o B aqui embaixo, tá? Se não quiserem, vocês podem aqui operator e vir aqui em índice, tá bom? Só não vai funcionar isso aqui quando você estiver dentro da equação literal. Aí eu não recomendo fazer dessa forma. Então vamos lá, ó. Somatória de momentos em relação ao ponto B tem que ser igual a 0. Quais são as forças que vão gerar momento em B? VA, ó, já que eu tenho a carga aplicada em A e tenho uma distância em relação ao ponto B, então eu posso dizer que VA vezes L, né? Esse é o momento em relação ao ponto B. Ele está fazendo o giro no sentido horário, por isso que ele é positivo, né? E eu vou ter aqui, ó, menos essa força aqui, multiplicando L dividido por 3. Então, vou ter menos, qual é o valor da força? É a área, tá, pessoal? Então, seria isso aqui, ó. Posso até aproveitar a equação. Coloco isso aqui, certo? E aí, vezes o quê? L dividido por 3, tá? Que é a distância 1/3 da base. Tudo isso aqui, pessoal, tem que ser igual a 0, tá? Para estar em equilíbrio. E aí eu posso novamente pedir para ele resolver, né? Dando solve aqui. E eu vou pedir para ele resolver em termos de VA, certo? E aí, vou dar também logo um expand aqui. Nem sei se precisa, tá, pessoal? Vamos aguardar. E ele já obteve aqui que o valor da reação VA, né? Em termos literais, é igual a Q0 vezes L dividido por 6. Se eu conheço o VA, pessoal, basta eu pegar o valor dele, ó, e substituir na equação aqui de cima. Eu vou até fazer essa aqui um pouquinho mais abaixo. Fazendo isso, ó, percebam que se eu pedir aqui para ele substituir, pessoal, utilizar o comando substituto, dizer que VA é igual a isso aqui, ó, vou até copiar para não ter que escrever. O legal do MathCAD Prime é que depois que você pega a prática, ele ajuda bastante, tá? E quando eu faço isso aí, ó, ele vai resolver, vai obter VB, considerando essa equação, vai expandir e vai substituir, onde eu tenho VA, o valor que eu calculei no item anterior. E aí eu vou obter Q0, né, vezes L, dividido por 3, tá? Ou seja, toda vez que eu tiver um carregamento retangular, retangular não, triangular, tá? Eu vou ter aqui, nesse ponto A, considerando essa distribuição, o valor de Q0 vezes L dividido por 6 como reação, e no ponto B, o valor de Q0L dividido por 3, tá? Isso daí é uma verdade que você sempre vai utilizar considerando os carregamentos triangulares que são representados dessa forma. Então já temos os valores
das reações de apoio. Podemos voltar novamente aqui, ó, para a nossa atividade, tá? Já vou passar isso aqui mais na frente, a gente já passou por tudo isso, certo? E aí vamos voltar, né, pessoal? Preciso saber os valores de reações de apoio, já tenho os mesmos, né? Já representei aqui, inclusive, e agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Criei uma seção ali, a distância do ponto A até essa seção é x, tá? Ó, perfeito? Tem o cortante, mas vou omitir, tá, pessoal? Porque basicamente eu preciso encontrar apenas a função momento, ó. Então vou avaliar qual é esse momento, né? Eu já sei que esse pedacinho aqui, ó, de carregamento triangular, ele vai ter a 1/3 da seção, né, 1/3 da base e 2/3 da altura, uma carga resultante. Ou seja, vai estar em relação à seção x sobre 3, tá? E o valor desse carregamento, pessoal, para obter esse valor eu precisaria saber quanto vale essa altura aqui, né? E para fazer isso, nada mais justo do que fazer uma semelhança de triângulo, né, pessoal? Onde essa altura H estaria para Q0, assim como essa base aqui, ó, que eu estou chamando de X, estaria para L, tá? Então, H dividido por Q0 é igual X dividido por L. Quando eu faço isso aí, pessoal, eu vou obter H igual a Q0 vezes X dividido por L. E aí fica fácil agora calcular o valor dessa resultante, porque ela vai ser essa altura aqui, ó, Q0x dividido por L, vezes o quê? Vezes x, tá, pessoal? Perfeito? Só que é x dividido por 3, tá? Não é isso? E quando eu faço, aliás, desculpa, vai ser o valor da altura, tá? Fazendo uma recapitulação, a altura que aqui é x. Q0x dividido por L, vezes esse valor aqui que é x, dividido por 2. Por isso que fica Q0 vezes x ao quadrado dividido por 2L. Tá? Estou fazendo a área do triângulo, tá? Desculpa, porque eu já estava literalmente pensando no momento, que a gente já vai fazer na sequência. Então, recapitulando a área do triângulo, eu conheço H, conheço aqui esse valor que é x, basta multiplicar eles e dividir por 2. Por isso eu achei essa expressão. E claro, para calcular o momento devido a essa força, basicamente eu vou pegar ela e agora sim multiplicar por x dividido por 3, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Primeiramente, considerando o sentido horário positivo, eu pego essa reação aqui e multiplico por x, por isso ficou Q0lx sobre 6, e essa aqui está no sentido anti-horário, negativo, então vai ficar menos essa expressão aqui vezes x sobre 3. Então fica Q0 x ao cubo, né, pessoal? Percebam? Dividido por 2 vezes 3, 6L, tá? Então essa é a expressão do momento fletor resultante, né, na seção, e ele vai variar porque H varia em função de x, né? E claro, esse carregamento também vai variar em função de x. Então isso daqui vale desde o ponto A até o nosso último ponto lá em B, tá? Então eu consigo fazer isso utilizando apenas uma equação para o meu momento fletor. E agora, conhecendo esses valores, né, pessoal, a gente vai voltar novamente lá para o MathCAD Prime para fazer agora sim a resolução definitiva dessas duas atividades. Então vamos lá, pessoal, resolvendo agora aqui no MathCAD a nossa atividade número 3, né? Esse arquivo ele corresponde àquele mesmo arquivo que nós estamos utilizando, né? Que nós utilizamos nos exemplos anteriores. O que eu fiz de diferente aqui? Basicamente foi deixar sem atribuição definida, né, todos os inputs que eu preciso colocar para que ele consiga, né, me passar tantas questões relativas às expressões que eu vou ter para rotação e também para o deslocamento vertical y, né, e claro, né, as condições de contorno que eu vou ter considerando rotação nula e deslocamento vertical nula, a posição que eu vou ter essa condição, né, eu também estou deixando sem atribuição. E claro, sem essas atribuições eu também não vou conseguir calcular tanto a rotação como o deslocamento vertical, já considerando os valores, né, aqui embaixo, né, das constantes de integração. Aqui no 4 também eu estou deixando de atribuir todas aquelas propriedades que eu preciso conhecer, né, para calcular numericamente os valores para a rotação máxima
e deslocamento vertical máximo, que geralmente a gente está comparando com o F2. Então, resumindo, é um arquivo que está literalmente limpo, né? Que pode ser utilizado para resolver qualquer sistema isostático, aqui nesse caso isostático, que vá para chegar, né, nas rotações e deslocamentos verticais. Então, um arquivo limpo, posso até disponibilizar para vocês depois, para vocês terem uma ideia geral de como é que ele ficou organizado de forma sequencial, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Vamos resolver a nossa atividade 3. Eu deixei até um espaço aqui para a gente colocar a imagem, né? É isso que eu vou fazer, ó. Eu vou lá no na nossa apresentação e vou fazer um copy-paste só dessa parte aqui, já que nela eu consigo verificar, né, a expressão do momento, que a gente vai precisar incluir lá no início do da nossa resolução. Então, vou utilizar a ferramenta de captura, né, Snip Tool. Vou fazer uma captura retangular aqui do meu objeto. Levar lá para o Mathcad Prime. Ctrl V. Vou colocar bem aqui, tá? Tem um espaço especial para ele. Legal que fica tudo de forma organizada, né, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Tá tudo pronto aqui. Né, com essa forma sequencial, eu preciso inserir o momento, que é exatamente esse aqui que nós vimos anteriormente. Então Q vezes L, né? Vezes X, tudo isso dividido por 2 menos Q vezes X ao quadrado dividido por 2. Expressão do meu momento. Quando eu coloco aqui, ele já vai resolver, né, pessoal? Ele já está resolvendo, na verdade, aqui as questões relativas à rotação, né, e deslocamento vertical, considerando que eu ainda não conheço as constantes de integração, tá? Então tá aqui já a expressão, eu posso até expandir ela, né, para a gente ver de uma forma mais aberta. Expand. E aqui já está de certa forma expandido, tá? Perfeito? Então temos as expressões para rotação e para deslocamento vertical, né? Rotação obtida através da primeira integração da equação diferencial da linha elástica. E, claro, o deslocamento é obtido através da segunda integração, ou seja, eu integro a função anterior. Vamos lá então, a gente precisa agora, né, como a gente já sabe, determinar as constantes de integração, né? E para isso eu preciso atribuir as condições de contorno que eu vou ter, né, considerando rotação nula e deslocamento vertical nulo. Então vamos voltar aqui para a apresentação para discutir um pouco sobre isso. Esse é o nosso sistema estrutural, né? É um sistema que consiste numa viga com carregamento uniformemente distribuído, uma condição de contorno do lado esquerdo, que é um apoio de segundo gênero, e um apoio móvel do lado direito, né? A gente sabe que à medida que esse carregamento for aplicado, a gente vai ter como linha elástica ou linha de deformada uma parábola, que é o que eu estou representando aí pela linha tracejada. A gente já pode concluir que lá no ponto A e, claro, do lado direito no ponto B, nós teremos deslocamento vertical nulo, né? Mas, porém, a rotação é diferente de zero, conforme a gente viu lá naquela aula 2, se eu não me engano, onde nós apresentamos uma tabela relacionando a vinculação, né, ou a própria não existência de vinculação, dizendo se a rotação era diferente ou igual a zero, como também o deslocamento vertical. Então, nesse caso, deslocamento vertical restringido igual a zero, no ponto A e no ponto B, porém as rotações são diferentes de zero. E eu estou até representando as mesmas, no caso θA vai ser negativo, né, porque ela está no sentido anti-horário, e θB vai ser positivo, considerando um sentido horário aí de rotação, tá? Então já posso dizer que para deslocamento eu teria a condição de utilizar tanto o ponto A como o ponto B, tá? Onde nesses pontos ele é igual a zero. E claro, né, no ponto A eu vou ter x igual a zero, né? E no ponto B eu vou ter x igual a L, considerando o meu sistema de coordenadas. A rotação nula, pessoal,
ela vai acontecer exatamente onde eu tiver o meu deslocamento vertical máximo. E eu estou mostrando que nesse caso aqui, devido à simetria da minha estrutura, né, eu posso dizer que quando x for igual a L sobre 2, eu vou estar literalmente no meio do vão, né? E aqui eu tenho a minha linha tangente, literalmente tangente à minha linha Lártica. Então nesse ponto aqui eu posso dizer que a minha rotação é nula. E claro, nesse ponto eu vou ter também o meu deslocamento máximo. Perfeito? São as condições de contorno que eu vou agora voltar para o MathCAD. A rotação é nula quando x for igual a L dividido por 2, né, pessoal? Certo? E aí eu vou pegar novamente a expressão aqui da rotação que eu obtive pela integração. Vou colocar aqui e vou determinar a primeira constante, que é C1. E nesse caso obtivemos menos QL ao cubo sobre 24i. Tá? Com relação ao deslocamento nulo, a gente sabe quando y que ele vai ser zero quando tiver x igual a zero ou x igual a L. Tá? Então vamos considerar zero aqui, certo? É a primeira condição. Então vou pegar a expressão obtida através da segunda integração, vou colocar aqui. Vou pedir para ele obter C2, considerando que C1, ó, eu obtive no passo anterior, é igual a isso aqui. Certo? E aí ele vai me retornar que C2, e claro, fica notório olhando a equação, né? Quando x for igual a zero, C2 vai ser também igual a zero. Então, utilizando as condições de contorno, eu obtive os valores de C1 e C2. Percebo que nesse caso aqui, ao contrário dos dois sistemas estruturais que nós analisamos anteriormente, onde eu tinha um engaste, né? C1 não é igual a zero, é um valor diferente de zero. Certo? Então estou limpando aqui novamente as expressões para elas não assumirem esses valores que eu coloquei aqui, tá? Já que eu vou precisar calcular agora a expressão geral para qualquer posição ao longo do eixo X, e agora vou obter essa mesma. Então pego novamente essa expressão aqui para rotação, vou colocar aqui, né? C1 eu já conheço, né? Vou até aproveitar para também copiar. O bom do MathCAD Prime é que você pode fazer isso aqui com facilidade, né? Bem mais rápido do que escrever a equação. E nesse caso aqui, pessoal, como eu já sei... Vamos fazer primeiro um teste, tá? A gente viu, né, que a rotação tem que ser nula quando L for igual... Quando x, aliás, for igual a L sobre 2. Então tem que dar zero isso aqui, ó. Perfeito, tá? E quando x for igual a zero, eu vou ter a rotação lá no ponto A, que é uma das rotações. Eu vou ter que, no caso, é negativa. Certo? Que são os maiores valores em módulo, né, que eu teria relativos à rotação. Então, ó, menos QL ao cubo sobre 24 aí. Se o x for igual a L, eu estou lá no ponto B, eu vou obter o valor positivo, provavelmente, que é o valor máximo aí, QL ao cubo sobre 24 aí. Então, se eu quiser calcular a rotação máxima, posso utilizar essa expressão aqui, tá bom, pessoal? Perfeito? Com relação ao deslocamento, né, o que eu tenho que pegar, novamente a função de deslocamento, obtida lá através da integração, da segunda integração. Vou colocar aqui. Como eu copiei tudo, eu vou colocar logo tudo. Pronto. C1 eu já conheço, né, pessoal? Vou pegar novamente aqui a expressão. C2 eu vi que é igual a zero, né? E a gente já viu, né, que o deslocamento ele vai ser nulo quando eu tiver x igual a zero, né? Perfeito? E claro, vai ser nulo também, ó, quando x for igual a L, né? Agora ele vai ser máximo quando x for igual a L sobre 2. E aí eu vou obter uma expressão que é muito conhecida aí pelos engenheiros estruturais, né? Acaba ficando na cabeça dos mesmos, que é a expressão da flecha máxima, da deflexão máxima ou do deslocamento vertical máximo, quando eu tenho um sistema estrutural exatamente compatível com o que temos aqui, viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído, que é menos 5 QL a quarta sobre 384 aí. Repito, menos 5 QL a quarta sobre 384 aí. Vocês nunca mais esquecerão essa expressão porque ela é muito utilizada aí, porque esse sistema estrutural é um dos mais encontrados, né, em termos de análise das estruturas, né, independente do material,
pelo dia a dia aí que a gente encontra, né, em projetos e até em verificações estruturais. Perfeito? Então obtivemos, né, pessoal, lembrando que foi solicitado no enunciado da questão as funções, certo? E elas estão aqui, ó. As funções já considerando aqui, aqui eu tenho as constantes de integração, né? As funções considerando as constantes de integração, e se eu quiser sem as constantes, pessoal, basta eliminar aqui o x, ó, que aí ele não vai calcular para um ponto específico. Aí ele já vai me dar a expressão completa, ó, certo? Poderia até expandir a mesma. Se eu quisesse, por exemplo, para ficar mais fácil de visualizar, poderia dar um expand aqui, ó, ele já vai me passar a expressão final para rotação para qualquer posição x. E aqui eu posso tirar isso aqui também, pessoal, ó, certo? E vou obter também a expressão novamente expandindo, certo? Expandir significa que ele vai abrir a equação, tá? Então obtenho aqui a expressão também final para o deslocamento vertical para qualquer posição x. Certo? Então isso daqui foi o que foi solicitado no item A. E a expressão do deslocamento vertical máximo, ele nem chegou a pedir a rotação, né? Então até mostrei, mas de fato não foi pedido no enunciado. Basicamente o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que colocar aqui uma substituição, né? Deixa eu só colocar aqui. Substituir, ele, nessa equação aqui ele vai substituir x igual a L sobre 2. E aí eu chego na expressão que nós apresentamos anteriormente, tá bom? Então está resolvido. Depois a gente faz uma atribuição de valores para a gente comparar novamente o que é obtido aqui com o que é o resultado final lá do sistema estrutural implementado no F2. Ok? Então, pessoal, vamos agora resolver a atividade 3, né? Que é essa que eu tenho o carregamento triangular. Já vou fazer aqui o copy-paste, utilizando a ferramenta de captura, né? E vou levar lá para o Mathcad Prime, para aquele arquivo em branco, né, que a gente está trabalhando. Agora vai ser 4 aqui, né? É a quarta atividade que a gente está resolvendo, e vou colocar ele aqui. O procedimento é igual, tá, pessoal? Só tenho algumas considerações que eu precisarei mostrar para vocês antes que a gente resolva essa questão. Certo? Então, ó, o arquivo em branco, tá? Do jeito que eu apresentei anteriormente. Vamos lá então, pessoal. Já vou colocar aqui a função momento, né? Que é essa função aqui. Então vai ser Q0 vezes L vezes X, tudo isso dividido por 6, menos Q0 vezes X elevado ao cubo. Opa, foi lá para o denominador e eu não percebi. Atenção na hora do cursor aqui, para ele ficar lateralmente, ó, tem que estar bem aqui. Então é menos, agora sim vai. Q0 vezes x elevado ao cubo, tá? Tudo isso dividido por 6 vezes L. Opa, saiu do lugar novamente. Agora vai. 6 vezes L. Tá? Bom, a expressão aqui é exatamente essa que nós deduzimos anteriormente. Ok? Então vamos lá, pessoal. Ele já vai, claro, né, calcular diretamente os valores. Vou pedir para ele expandir novamente aqui para a gente ver de uma forma aberta. Aqui nem precisa, tá, pessoal? Porque ele já vai integrar. Como está aberto aqui, fica aberto aqui também. Então, ó, já temos os valores aí. Só que, claro, né, como a gente já sabe, já é um processo repetitivo. Falta obter C1 e C2, né? Para a gente ter a expressão plena. E aí a gente vai precisar, claro, né, para obter essas constantes, as condições de contorno. E aí vamos voltar lá para a apresentação, né? A gente viu esse caso aqui, ele é bem simples porque você tem uma simetria, né, de carregamento. Só que aqui, né, o carregamento não é simétrico, né, pessoal? Ele é, digamos assim, ele é contínuo no sentido de ter uma lei de formação única desde o ponto A até o ponto B, onde a lei de formação única é uma reta, né, conforme a gente viu, certo? Mas ele não tem simetria. Ele começa menor aqui e vai crescendo até que o seu valor maior é o que está aplicado aqui no ponto B, né? E aí a pergunta-chave é exatamente essa.
onde eu vou ter as questões relativas a deslocamento máximo. E claro, onde o deslocamento for máximo, onde eu vou ter a minha rotação nula. Então, de fato, né, o que a gente pode fazer é novamente tentar representar a linha elástica, que é a deformada da minha estrutura, né? É notório que no ponto A e no ponto B eu vou ter minhas rotações, igualmente como nós vimos lá, por exemplo, anterior, né? Só que nesse caso aqui, pessoal, o deslocamento vertical máximo ele vai estar localizado a 0,5193 vezes L, tá? É quase na metade. Na verdade, passa um pouco da metade do vão, perfeito? Professor, de onde você tirou isso? Já já eu falo um pouquinho, mas eu vou até propor um desafio para vocês, valendo aí 2 pontos, para quem conseguir mostrar porque nesse caso aí o x é igual a 0,5193 vezes L, tá? Então, considerando essa posição, eu vou ter um deslocamento vertical máximo e, claro, nesse ponto a minha tangente é exatamente o que está sendo representado aqui embaixo, minha linha tangente, e nesse ponto aqui, ó, a rotação é igual a zero. Então, quando x for igual a 0,5193 vezes L, θ igual a zero. E, claro, aí eu vou ter novamente o meu deslocamento vertical máximo, né, que a gente vai obter utilizando o MathCAD, tá? Então fica o desafio aí, pessoal, que é valendo 2 pontinhos extras aí, limpo, tentar achar, na verdade achar não, é mostrar como é que eu consigo chegar nesse valor de x aí, certo? É o desafio proposto aí nessa atividade. É opcional, tá, pessoal? Por isso que é extra, tá? Não faz parte. Quem não quiser pode deixar quieto, mas vai ficar na curiosidade. Então vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui para o MathCAD, né? Vamos tentar resolver de uma forma mais plena, né? Já vou pegar aqui a equação novamente, processo repetitivo, né? Aí você já vai ficar meio que... O bom do MathCAD é isso, que vira algo mais mecânico, mas claro que você tem que ir acompanhando, né? Aí eu vou colocar, ó, θ vai ser igual a zero quando x for igual àquilo lá, ó. Aqui vocês vão ver que ele vai fazer, como eu estou atribuindo não uma fração, mas um valor decimal, ele vai fazer uma conta grande. Mas faz parte, o programa está aí para ajudar a gente. 0,5193 vezes L, não é isso? 5193, tá. Então eu já vou deixar o valor aqui, ó, ele já vai obter, ó, por isso que aparece esse valor decimal, o valor de C1, tá? Constante de integração. E o deslocamento vertical vai ser igual a zero quando x for igual a zero, né? Isso aí não tem jeito. Então, novamente eu pego aqui a expressão de y, vou colocar aqui, C1 eu já conheço, é tudo isso aqui, ó, certo? Aí fica literalmente assim, decimal, tá, pessoal? Porque eu iniciei decimal, ele já vai obter aqui, no caso, C2, como tinha que ser, né? Nesse caso aqui, ó, olhando a equação, vai ser igual a zero. Deixa eu até abaixar um pouquinho aqui, que acabou coincidindo com... Agora ficou melhor, tá? Estava colidindo com um x atribuído igual a zero, tá? Então já tem os valores das constantes, pessoal. E aí, literalmente, é calcular, né? Tanto a rotação como as expressões, né? Primeiro as expressões. Eu vou até tirar aqui o x para a gente obter as expressões de forma direta, tá? Não vou atribuir valor para o x. Tá, então vamos lá, vou pegar a expressão da rotação, aquela mesma que eu obtive através da integração. Vou colocar aqui. Vou pegar também a expressão para o deslocamento vertical. E já vou colocar aqui, fazer em paralelo. C1 eu conheço, né, pessoal? Já vou pegar a expressão também aqui. Certo? Colocar tanto em cima como também aqui, né, pessoal? Ok? E C2 eu vi que é igual a zero. Tá? E aí ele já vai obter a equação geral, ó, que é uma equação grande, porque eu não estou atribuindo ainda valor para x. Se eu clico aqui, não está clicando, né? Mas eu consigo esticar, na verdade. Aqui, ó, você clica na equação, estica um pouco, ela vai te dar até, ó, o final da mesma, tá? Então é uma equação grande porque eu estou trabalhando aqui com valores decimais, tá? Não tem uma fração específica que a gente poderia utilizar. Mas claro, pessoal, o legal disso, essa daqui é a expressão geral, mas eu poderia, por exemplo, aqui, ó, considerar, e eu vou atribuir isso à questão, né? Substituir x igual a
0. Nesse caso eu estou calculando a rotação lá no meu ponto A, tá bom? E depois eu vou fazer x igual a L para calcular a rotação no ponto B. Então voltando aqui para o MathCAD, x igual a 0, ó, já vai me dar essa expressão aqui, ó. Certo? Esse daqui, vocês vão encontrar em alguns livros, ó, se eu pegar 7 dividido por 360, se eu não me engano é mais ou menos isso aí, ó. Certo? Ó, deixa eu colocar mais casas decimais, vou colocar 5 aqui, só para a gente comparar, ó. 0.01944, ó. Então em alguns livros eles trabalham com essa decimal aqui até aqui, ó. Então vocês vão ver muito 7 sobre 360, Q0, 7 sobre 307 vezes Q0 vezes L ao cubo dividido por 360i. Então ele pega tudo isso aqui e substitui por 7 dividido por 360. Alguns livros fazem isso, tá? Mas como a gente está utilizando a ferramenta, eu estou deixando de forma aberta, de forma decimal, tá? Isso daqui seria a rotação no ponto negativa, né? Lá no ponto A, e se eu fizer x igual a L, eu vou ter positiva lá no ponto B, ó. Percebo que são diferentes, tá, pessoal? Diferentes, tá? Certo? Aí eu teria que achar essa fração aqui, que eu teria essa dízima. Aí eu teria que ver depois qual é o valor. Mas geralmente os livros indicam qual é o valor fracionário. Mas isso aqui está correto, tá na forma decimal, mas está exatamente, está batendo tudo, tá correto. Perfeito? E se eu quisesse calcular no meio do vão, ela daria 0? O que vocês acham? Daria um valor pequeno, mas não é 0, tá, pessoal? Um valor que tende a 0, na verdade, porque isso daqui também é uma aproximação, seria adotar o x igual a isso, tá? Eu acredito que não dê 0, porque isso daqui também foi arredondado, não está até o final. Perfeito? Então, se eu colocar aqui, ó, x igual a isso, ele me dá um valor muito pequeno, né? Eu estou falando de 10 elevado a menos 26, e aí a gente sabe que o EI é grande, né? Então, é literalmente próximo de 0. Por que não deu 0, professor? Porque, como eu falei, isso daqui já é um valor aproximado também, tá? Tem mais casas decimais aqui. Mas vocês concordam comigo que 10 elevado a menos 26, né? É praticamente 0 em engenharia. Perfeito? Então, vou deixar aqui o valor x igual a 0, x igual a L, para a nossa rotação, que seria a rotação máxima. Desculpa. E vamos fazer a mesma coisa, né, pessoal? Agora aqui, ó, para calcular o deslocamento vertical máximo, que vai acontecer quando o quê? Quando o meu x, né, fazendo a substituição, for igual a isso aqui, né, conforme a gente viu. Então eu vou repetir a expressão, ó, de menos 0.006521, até aqui tá bom, tá? Q0 vezes L a quarta, tudo isso dividido por EI. Provavelmente vocês vão achar essa expressão dessa forma que está aqui, literalmente, talvez até essa casa decimal, nos livros. E depois a gente pode até comparar no F2 para provar que isso daqui é verdade, tá? Então já conseguimos obter as expressões para deslocamento vertical máximo, né? E rotação máximo, mas também mostramos anteriormente as expressões gerais, independente do valor de x, tá? E no final a gente faz novamente uma atribuição de valores aqui, para fechar a aula, né? E a gente compara tanto o exemplo 3 como esse exemplo 4, que é considerando esse carregamento triangular. Perfeito, pessoal? Procedimento repetido, só a questão de avaliar, e fica o desafio aí de vocês tentarem mostrar por que a flecha máxima ocorre nessa posição aqui, mas de fato tivemos novamente êxito e é muito facilitado pelo uso do MathCAD Prime aí, para facilitar os cálculos, né? Olha só esses cálculos decimais. Se fosse feitos à mão ia demorar bastante, né? Então vamos agora terminar a aula fazendo uma breve comparação. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. So cynical. I'm a bad guy. Duh. I'm the bad guy.
always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm only good at being bad. I'm only good at being bad. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Então, pessoal, a gente viu, né, de forma acelerada, é claro, né, a atribuição de valores e, é claro, a comparação entre o que nós obtivemos no MathCAD com o que foi obtido na FTU. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, vou colocar aqui a flecha, tá? No caso da primeira estrutura, né, quando a gente considera na metade, né, que seria 2,5, né, L sobre 2, ó, a gente obtém um deslocamento vertical máximo de 4.069 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 40.69 milímetros, né? 4 centímetros mais ou menos. E quando a gente vai lá no MathCAD, considerando essa estrutura, né? Tá aqui, ó. A gente obtém um valor similar. Vou colocar só em milímetro para a gente comparar, ó. Menos 40.69 menos, aí se 10 vem para cá, então 40.69. Então dá um bom deslocamento aí de 4 centímetros para um vão de 5 metros, né? Quando a gente for estudar ELS, a gente vai ver que existem algumas limitações com relação ao vão, né? Que tem a ver aí com os limites que a gente tem que pré-estabelecer. Mas por hora vamos só aprender a calcular. Então bateu, tá? E a rotação nesse ponto aqui, que é a máxima, né? A gente obteve 2.6, 10 a menos 2, então 0.0026. E quando a gente vai aqui, ó,
Desculpa, coloquei um 0 a mais. 0.026. Então bate certinho com o F2. Ó. 0.026. Perfeito. Então bateu tudo certinho. E considerando outro exemplo, né, que foi o do carregamento triangular, tá, pessoal? A gente também, né, fazendo aqui a comparação com o MFCAD, tá aqui ele, né? Nós obtivemos para a flecha máxima, considerando que ela vai estar aqui, ó, no x igual a 0.5193 de L, né? Um pouquinho passando da metade. A gente obteve em milímetros, vou colocar em milímetros aqui, em torno de 30.56 milímetros, tá? E quando a gente vai lá no F2, né? Nós temos, eu aproximei o ponto, né? Isso daqui é mais ou menos de 2.60. Isso daqui, ó, esse 0.5193 de L, se eu fizer L igual a 5, vai dar mais ou menos 2.60. Então eu tenho que procurar aqui no F2, né? Essa posição. Ó, 61 passou uma. 60. Ó, e a gente obtém, ó, elevado a 10, então vamos multiplicar por 10 isso aqui. Elevado, aliás, 10 elevado a 1, vamos multiplicar por 10 aqui, então vai ficar menos 30.57. E aqui, ó, menos 30.568, se eu posso arredondar aqui, dá 57. Bate certinho, né? E a rotação lá, quando o x for igual a L, a gente obtém, ó, pessoal, ó, tá? Uma rotação de 0.0283. E quando a gente vai aqui no MFCAD, ó, 0.0284, né? Então tá dentro do que é, se eu colocar mais casas decimais, claro que esse resultado tende a ficar mais próximo, ó, certo? Então tá certinho, bateu com os resultados. Então tá, tudo que nós desenvolvemos, né, tá correto. Então perfeito, tá? Só para finalizar a aula, né, pessoal, a gente conseguiu fazer essas duas questões, né? Foi bem interessante, né, para desenvolver, considerando agora esse esquema de viga biapoiada, né? Nesse caso aqui, a rotação vai ser nula quando o deslocamento vertical for máximo. E na próxima aula, que vai ser síncrona, né? Na quarta-feira, a gente vai resolver essa questão que tem a particularidade de ter uma descontinuidade. Ou seja, eu vou ter uma função momento, considerando esse primeiro trecho, e uma outra função, considerando esse outro trecho aqui. Então, a gente vai fazer juntos aí na aula de quarta-feira, tá? Então, pratiquem, tá? É importante. Comentem aí no vídeo, façam os comentários. Se tiverem dúvidas, melhor ainda, a gente precisa interagir. Estou à disposição para respondê-las. Mas quarta-feira a gente troca uma ideia e faz uma recapitulação geral de como é que está o andamento aí desse início de curso, já que é importante para a gente pegar o time, né, o feeling, e claro, conseguir performar bem aí, a ideia é essa, né, durante as atividades e claro, né, principalmente no caso de vocês, durante as avaliações, tá? Então, nossas referências, tá, pessoal? Então, até mais!